Saudações aos prezados associados da ANAF, em especial aos meus colegas de Procuradoria da Fazenda Nacional, nessa data de 9 de novembro de 2021, em que se comemora o aniversário da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Saudações também ao público externo que nos assiste pela TV ANAF e pelo podcast. Lembrando que já são mais de 1.600 inscritos no nosso canal. Eu sou Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional e coordenador da carreira de procuradores na ANAF, a maior associação de advogados públicos federais e representativa dos membros das 4 carreiras que compõem a AGU. Hoje eu estou aqui com a doutora Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, subprocuradora-geral da Fazenda Nacional, no exercício das funções de procuradora-geral, em razão das merecidas férias do doutor Ricardo Soriano. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda à ANAF. A doutora Ana Paula, agora, em 9 de novembro, né, mas no ano de 1955, a Lei 2.642 criava a PGFN com os contornos mais ou menos que a gente conhece hoje, né? E depois a gente sabe que, em 1988, a Constituição da República reorganizou os serviços jurídicos da União, incluiu a PGFN na nascente AGU, né, ao lado da Procuradoria-Geral da União e das então existentes Consultoria-Geral da União, procuradorias autárquicas, que foram agrupadas posteriormente na PGF, assim como também foram aglutinadas, né, as carreiras de consultor da União e advogado da União. É curioso, acho que o primeiro concurso que eu fiz da AGU era para consultor da União, e foram 2 finais de semana seguidos, teve um para consultor e um para advogado, permanecendo autônoma só a Procuradoria do Banco Central, né, até hoje, formando, então, as 4 carreiras. Então, bem-vinda, doutora, e eu gostaria de começar ouvindo a senhora sobre essa relação de continência entre a AGU e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quer dizer, como é que é ser advogado público federal da espécie PGFN? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Uma satisfação muito grande poder falar um pouco sobre a nossa PGFN, né? Assim, realmente agora o doutor Ricardo está em merecidas férias, né? Então, o que sobrou para mim a grata oportunidade de poder falar um pouquinho sobre nós, né? Sobre quem nós somos. Como o papel da Procuradoria, né, nessa relação agora de continência, né, com a AGU, realmente a Procuradoria cresceu demais, né? E a nossa relação cresceu muito ao longo dessa história, como você está falando, né? Desde 55 a gente tem aqui um marco normativo mais evidente sobre a existência dela. E o que eu acho mais importante em relação a essa estrutura que hoje a gente tem desde 88 com a AGU, especialmente nos últimos tempos, é essa relação de simbiose que existe entre a Procuradoria e a AGU, né? As instituições, todas essas instituições que integram, né, essa função que é exercida pela Advocacia Pública Federal, de se enxergarem como indispensáveis à melhor forma de atuação da União, né, o ente que a gente representa. Então, eu tenho a felicidade de dizer que, dentro da minha história na Procuradoria, em funções de gestão, né, eu sou procuradora desde 2006, entrei no concurso de 2006, estava conversando há pouco com um colega que estava aqui, que está comigo, Cristiana, que eu decidi que eu queria ser procuradora ainda no estágio, então, assim, fiz estágio na Procuradoria, me apaixonei pela Procuradoria, decidi fazer o concurso e tive a felicidade de ser aprovada. E, desde então, assim, eu posso dizer que é a maior felicidade que eu poderia ter tido em termos profissionais, porque eu sou realmente muito realizada, né? Muito realizada como procuradora e tenho muito orgulho de ser procuradora. E me senti, especialmente nos últimos tempos na gestão, muito bem recebida, né, pelos representantes da AGU em relação às propostas que a Procuradoria tem de crescimento. Não, então, a Procuradoria, sem sombra de dúvidas, veio para ficar, veio com muita força e vem mostrando cada vez mais a força e a capacidade dela enquanto instituição, exportadora de perspectivas, né, de gestão, exportadora de formas de atuação
e tudo isso que a gente tenta implementar de novidade tem sido especialmente muito bem acolhido, né, pelos demais integrantes. A gente recebeu muito apoio, muito suporte em iniciativas da Procuradoria que significaram para nós um passo muito grande. Né? Então, eu acho que me sinto orgulhosa de ser da Procuradoria, e acho realmente que essa relação que a gente tem como membro da AGU tem sido especialmente engrandecedora para todas as partes, né, nesses últimos tempos. Ótimo. Inclusive, a gente recentemente já tive, né, a coisa da escolha dos AGUs, né, não só nas listas da PGFN, nas listas da ANAF, desculpa, figuram procuradores da Fazenda Nacional como virtuais candidatos, né, ao cargo de AGU. Toda vez que o cargo de AGU fica vago, a ANAF procura ouvir seus membros sobre quem os membros gostariam que fosse, né, o novo AGU, ou pudesse vir a suceder o AGU, e com frequência, eu acho que em todas as ocasiões, nós tivemos aí procuradores da Fazenda Nacional muito queridos sendo lembrados aí nessas listas, sem mencionar que recentemente tivemos também a sorte, ou acho que o reconhecimento de ter procuradores da Fazenda Nacional ocupando, de fato, a posição de AGU, né? Dr. Luiz Inácio Adams. Só para citar os mais recentes, eu não vou me recordar de toda a história da AGU, isso daí fica para talvez um trabalho de história, mas o Dr. Luiz Inácio Adams era da PGFN, recentemente o Dr. Levi, o Dr. Fabrício, que substituiu o Dr. Levi na sua saída por um curto espaço de tempo. Então, a gente tem tido aí a felicidade de ter procuradores da Fazenda Nacional na AGU, assim como, né, agora temos um procurador federal à frente da AGU, que também para a ANAF é motivo de orgulho, como já tivemos também advogados da União muitíssimo competentes e até pessoas, enfim, não querendo comparar, mas considerando que já tivemos pessoas de fora também, quando a gente vê a prata da casa sendo prestigiada, é sempre motivo de orgulho, né? Então, mais uma série aí de conexões entre a PGFN e a AGU. E como eu estava conversando com a doutora Ana Paula mais cedo, quando eu assumi como coordenador da carreira de PFN na ANAF, um dos meus objetivos era trazer para dentro do debate da ANAF, e, consequentemente, para dentro dos debates da Advocacia Pública Federal, as experiências da PGFN. Né? O que a PGFN já tinha feito ou estava fazendo, que estava trazendo resultados interessantes, que tinham sido experiências de sucesso, porque eu tinha e tenho essa visão de que a gente sempre pode trocar experiências e aprender uns com os outros. A Procuradoria se encontra numa posição de vanguarda em algumas áreas, e eu acho que ela pode e deve compartilhar isso, assim como deve ouvir e aprender com os demais órgãos, demais carreiras, naquilo que eles estiverem desenvolvendo de mais avançado. Então, eu gostaria que a doutora Ana Paula, se pudesse, comentasse um pouco esses sucessos que a PGFN alcançou nos últimos anos, seja processos internos, seja se abrindo para a sociedade e entregando resultados efetivamente para o seu cliente, que é a União. Sim. Daniel, eu acho assim, que um dos principais passos que a Procuradoria sempre deu nessa linha que você colocou, que, na minha opinião, é efetivamente vanguardista, foram as iniciativas de redução de litigiosidade. Eu acho que isso, sim, realmente merece aplausos, eu posso falar, porque não foi, né? Eu nem estava aqui ainda como na gestão, quando essas sementinhas foram lançadas, e acho que isso veio crescendo por atos internos, e a gente foi institucionalizando isso adiante dos outros braços, né, da AGU, e vejo que isso está sendo incorporado cada vez mais nesse aspecto, e tenho certeza absoluta de que a experiência de sucesso da Procuradoria nisso foi bastante estimulante, e sem sombra de dúvidas, eu acho que recentemente a gente tem aí uma
uma cereja, né, do bolo, e nesse ponto eu relato que esse liame especial com a Advocacia Geral da União, que foi justamente o que resultou aí hoje na nossa lei da transação, com certeza absoluta, nós não teríamos conseguido ir adiante nessa proposta se nós não tivéssemos tido, na época, o apoio do advogado-geral. Então, assim, eu acho que estamos indo na transação, temos uma frente que é tocada primordialmente aqui nos processos administrativos, mas também estamos avançando para levar isso para os resultados no contencioso. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que realmente merece ser destacada. Eu não sei, Cristiano, vou pedir uma colinha aqui. Tem mais alguma coisa que você lembra que eu acho que é legal a gente destacar? Não, achei que já falou bem, né? Da nação dele, né? Mas política geral de redução, né? Isso, novas formas de cobrança, né? Ninguém podia imaginar. Na verdade, eu acho que tudo isso vem, Daniel, numa nova perspectiva que se busca dar da Procuradoria. E eu acho que, na verdade, deve ser da própria AGU. No caso da Procuradoria, que tem essa expertise mais visível, né, de recuperação de créditos para o fisco, e que muitas vezes acaba tendo sendo incompreendida, né, e às vezes tem uma pecha muito negativa. Eu acho que essa nova aproximação que a Procuradoria tem feito de redução de litigiosidade vem justamente para trazer uma nova visão da advocacia pública, né, uma visão da advocacia pública como amiga da sociedade, né. A gente tem buscado apresentar a Procuradoria como estendendo a mão para o contribuinte especialmente nos momentos de dificuldade. Vide aí os nossos principais editais de transação durante a pandemia, né, as tentativas que a gente está fazendo de fazer o Instituto funcionar em recuperação judicial. Então, assim, tentar trazer uma nova roupagem, tentar mostrar a importância, né, da Procuradoria, porque já era evidente, né, todas as políticas públicas são custeadas com recursos que são arrecadados pela atividade, tanto aqui da Procuradoria, a gente tem parceiros da Receita Federal, né, mas não existe como você financiar uma política pública sem que seja por intermédio de recursos públicos, e, sem sombra de dúvida, a gente tem aqui uma receita corrente principal, que é a receita tributária, né, e apesar dessa importância vital, às vezes você aparece como vilão da história, né, o sujeito, o fisco que está ali, né, tirando toda a energia da economia, como se a gente estivesse ali para sufocar a economia, ao invés de ser visualizado como uma fonte de recursos para a consecução das principais políticas públicas, que são tão ansiadas, né? Então, eu acho que, assim, esse passo que a Procuradoria deu, e eu tenho uma expectativa de que a advocacia pública como um todo seja visualizado também dessa maneira, como parceiro, né, parceiro da sociedade, né, e essa é a lógica da Procuradoria. A Procuradoria arrecada, mas tentando, o que se busca fazer agora é que seja feito da maneira menos onerosa, né, e visualizando o contribuinte na melhor e na pior situação, né, qual vai ser a energia que nós vamos gastar, com quem nós vamos gastar, como nós vamos fazer, em que circunstância vai ser feito. E, assim, eu acredito que isso também, até essa tentativa de se repaginar e de mostrar um outro viés dessa função institucional, acredito que também, né, pode ser uma política, né, a ser apresentada também pela Advocacia Geral da União, pelas demais carreiras, né, desse abraço que o órgão dá na sociedade, né, quando, na verdade, busca cumprir suas funções constitucionais. Ótimo, é exatamente isso, assim, eu concordo muito com isso que a doutora falou. Inclusive, assim, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui, fazer um jabá, de tanto ser inspirado por essa visão, essa nova visão de procuradoria, e eu confesso que eu entrei antes desse trem começar a andar, né? Então, na época que eu entrei, a gente ainda vinha numa cultura muito adversarial, né? Uma cultura de que é melhor a gente não conversar com o contribuinte, porque ele, na verdade,
a parte ex-adversa, né? Ele é meu adversário, então eu não devo abrir muito jogo para ele, não devo entregar muitas armas para ele, né? Então, eu entrei numa procuradoria que ainda vinha um pouco com essa mentalidade, e depois, à medida que ela foi mudando, eu também fui mudando. Hoje eu mantenho um canal no YouTube, chama Conformidade Fiscal, em que eu trato exatamente dessa coisa, procuro trazer alguns temas de conformidade por essa perspectiva de mostrar a importância da arrecadação, da atividade fiscal do Estado, né, dos órgãos que desempenham essa atividade, enfim, da própria conformidade dos contribuintes, né? Então, tem muito a ver com isso que a doutora Ana Paula falava. E, na sua fala, doutora, eu também me recordei de alguns pontos que são caros para nós aqui na ANAF, né? Quando eu tomei posse também, lembrando aqui dos tempos antigos, processos em papel, a gente vivia aquele drama, né, das execuções fiscais, né? Quase que o nosso mundo eram as execuções fiscais, e nós estávamos sendo soterrados por elas nas diversas varas e comarcas perante as quais nós atuávamos. Eu acho que um ponto assim o ponto realmente de mudança, de inflexão da Procuradoria foi quando ela instituiu o regime diferenciado de cobrança de créditos, né? E isso não só resolveu ali o imediato, que era a absoluta impossibilidade da gente continuar trabalhando daquela forma, né? Simplesmente dando andamento em execução fiscal, respondendo intimação, enfim. Mas eu acho que, ao fazer isso e ao liberar um pouco de energia que a gente estava gastando ali, foi onde nós tivemos a possibilidade de ir buscar essas outras soluções, né? De aí sim começar a pensar numa cobrança mais eficiente, né? Num rating de dívida. Eu sei que o doutor Cristiano está aí próximo a você e participou muito disso. Então, acho que essa ideia, a gente tem enxergado qual era, de fato, o nosso objetivo estratégico, que não era simplesmente fazer tudo que viesse para a nossa frente, mas que a gente pudesse trabalhar naquilo que dava mais resultado para a sociedade, que nos economizasse... Estratégia, né? Uma estratégia, que nos economizasse energia para investir em outras coisas. E aí vieram os novos mecanismos de cobrança, né? As cobranças administrativas, a transação agora, mas antes dela os negócios jurídicos processuais, né? Então, acho que isso tudo foi um conjunto. E eu não podia deixar de perguntar esse mais recente cenário, né, que nós estamos enfrentando, terminando de enfrentar, se tudo der certo, que é a questão da pandemia, a virtualização dos trabalhos, né, o trabalhar de casa e continuar sendo produtivo. Então, eu queria, se a senhora pudesse comentar um pouquinho isso, como é que tem sido o desafio da PGFN, né, na posição de gestora de uma instituição como a PGFN, como é que tem sido esse desafio de continuar entregando bons resultados num momento de crise e nessa nova circunstância de teletrabalho, de ambientes virtuais. Inclusive, a nossa reunião aqui está se dando virtualmente, porque cada vez menos a gente consegue se reunir presencialmente para esse tipo de coisa. Pois é, Daniel, eu acho que você tocou em aspectos muito interessantes também na sua fala. Eu acho que, pelo que assim, você colocou muito bem, o que eu percebo na Procuradoria, em relação a esses aspectos de inovação que você colocou, é que a gente teve um amadurecimento institucional muito grande, e nós, procuradores, precisamos também vencer uma cultura, foi o que você colocou, precisamos instituir uma nova cultura, né? Essa cultura da redução da litigiosidade. Então, assim, foram várias barreiras que foram sendo vencidas, e isso graças, assim, e é por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho de ser procuradora, graças assim, aos nossos meninos de ouro aqui da dívida. Você falou do RDCC, eu me lembro, eu já estava, né, como adjunta na gestão do Dr. Fabrício, e me lembro, assim, do ato de
de coragem mesmo que aquela equipe teve na época de levar adiante essa proposta, né? Uma coisa que foi disruptiva, foi realmente uma nova visão da Procuradoria, e fomos criando. Então, eu acho que a Procuradoria tem se destacado por evoluir institucionalmente, e a gente está conseguindo criar novas culturas, nós estamos avançando. E interessante que eu acho assim, que num cenário desse, de tanta inovação, quando a gente foi pego, toda a administração pública foi pega de surpresa, né, com a pandemia, e com a necessidade, e a Procuradoria, você até me deu a oportunidade de falar aqui sobre mais 2 assuntos em relação a um que você tinha colocado, a importância da Procuradoria na pandemia, e o quão indispensável foi a Procuradoria funcionar muito bem e a contento durante a pandemia. E aqui nos dois principais viés, nas 2 principais funções que a Procuradoria tem, né? Nas 3, né? Na dívida, no contencioso, mas também no consultivo. Então, assim, as maiores políticas, né, de contenção dos danos, de estímulo aos efeitos econômicos e mesmo sociais, e a saúde decorrentes da economia tiveram ali a participação da Procuradoria na elaboração das políticas públicas, pessoas que, honestamente, não tinham hora para entrar, não tinham hora para sair, pessoas que perderam totalmente a noção do que era dia útil e horário comercial. Então, assim, e tudo isso feito justamente, né, num cenário que a gente precisou se reinventar, aprender a trabalhar à distância, com a máquina, assim, a 100% da sua capacidade. Então, acredito que conseguimos. Também tenho muito orgulho do que a Procuradoria ajudou a construir nesse período. E o que é interessante nesse cenário de estresse, que eu acho que foi para todo mundo, é que a Procuradoria também conseguiu desenvolver um mecanismo, uma forma de tentar manter as pessoas próximas, né? Mesmo durante esse cenário de distanciamento social e de exigência máxima das pessoas, tanto na sua vida profissional, né, quanto na sua vida pessoal, que foi, na época, se não me engano, era PGFN Connect, é o nome, né, Cristiano? Que a gente tinha uma plataforma em que a gente conseguiu, mesmo durante toda a pandemia, né, nosso departamento aqui de gestão de pessoas conseguiu manter, né, uma coesão que era tão difícil, tão demandada, um momento de tanta sensibilidade. Então, a gente tentou fazer várias palestras, momentos mesmo, de aprimoramento profissional, né? Então, por isso que eu te falo, eu acho que a Procuradoria, a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre e buscando ali, por aquele caminho, já dar o primeiro abraço da instituição nas pessoas que eventualmente estivessem passando por algum problema de saúde, que hoje está um tema que está tão sensível, né, que é a saúde mental, né, os cuidados com as pessoas na pandemia, né, o que a Procuradoria... Então, assim, realmente, eu acho que o trabalho à distância foi um desafio. Eu acho que a gente tem, até esse momento, agora a gente está passando por uma nova fase de transição, né, com esse retorno gradativo que já foi indicado aqui pelos órgãos centrais, mas eu acho que até agora o que se buscou foi realmente um viés duplo, que era o de a Procuradoria continuar com a excelência que ele é peculiar, fazendo suas entregas, né, sem ao menos buscando não se descuidar das pessoas, né, das pessoas que estão aqui, né, das pessoas que a gente das quais a gente precisa, né, tanto dos colegas procuradores efetivamente como os colegas indispensáveis no nosso dia a dia, né, terceirizados, carreira de apoio, etc. Então, o nosso enfoque foi esse, e o nosso enfoque vai continuar sendo esse, né? Existe uma diretriz de retorno. Eu acho que esse retorno agora vai ser visto por toda a administração pública com uma outra perspectiva, porque eu acho que toda a administração pública precisou se ver, quando precisou de um dia para o outro se ver funcionando à distância,
se descobriu como funcionando à distância. Então, assim, vão ser momentos em que todos os órgãos vão estar agora repensando como que vão, né, como que, se todo mundo volta, se todo mundo não, quem volta, quem não volta. A gente tem aí outros catalisadores de decisões, que é esse cenário orçamentário mais restritivo, em que você vê a possibilidade do trabalho, eventualmente à distância, como sendo algo que atenda à necessidade da administração e, ao mesmo tempo, pode até compatibilizar com o interesse do servidor. Então, a gente ainda vai aí chegar, provavelmente num meio termo, mas eu sou muito otimista com a capacidade da Procuradoria de, novamente, conseguir fazer isso na dosagem certa, né? Buscando conciliar e todos os interesses que são necessários conciliar e com todas as preocupações que são necessárias a gente ter, né? Como eu disse, de novo, o serviço, né? E as pessoas que prestam esse serviço. Sem dúvida. E estamos aqui sempre de portas abertas para ouvir as sugestões de vocês nesse cenário que vai demandar de novo, né, um repensar, um reestruturar. Né? Eu acredito nisso também, e eu acho que, de fato, a Procuradoria foi muito feliz, quase visionária, no sentido mesmo de ter tido uma visão que né, quando a gente começou na PGFN, lá atrás, e nesse ponto à frente das nossas co-irmãs, quando a gente começou lá atrás com as infraestruturas técnicas, né? Seja VPN para os colegas, acesso a sistemas que não dependessem de estar presencialmente na unidade, e as unidades virtuais, que foram uma criação muito anterior à pandemia e que acabaram se mostrando aí uma ferramenta a mais para o enfrentamento desse tipo de desafio, né? Fora a resposta que nós demos à virtualização dos processos, né? Aqui na terceira região, o processo de virtualização veio, assim, ele demorou para vir, mas veio com vontade, e aí a terceira região teve que se organizar para trabalhar de forma descentralizada, e isso acabou nos favorecendo na hora que a pandemia veio. Então, acho que a gente teve, eu não diria sorte, acho que a gente teve a capacidade de enxergar além do horizonte que estava posto naquele momento, né? Uma coisa que parecia uma bobagem, VPN para todos e tal, quem que vai querer isso? E, de repente, quando veio a pandemia, a gente estava com tudo montado, estava com preparado. Tudo pronto, né? Então, de fato, eu acho que a gente aprendeu com isso, vai aprendendo o tempo todo. Você falou essa questão da orçamentária, né? Nesse processo também nós vimos algumas seccionais sendo desmobilizadas, né? As estruturas, inclusive Santo André era uma unidade alugada, era um espaço muito grande e que foi, no curso da pandemia, foi desmobilizado, passou a ocupar um espaço um pouco menor no prédio da Receita. Então, acho que isso mostra também como é que a gente fez do limão uma limonada, né? Porque aproveitamos também para otimizar nossos custos sem perder eficiência, sem perder na parte das entregas. E eu queria perguntar, nessa linha, mas já encaminhando para uma conclusão, quais são os desafios atuais que vocês, aí no órgão central, e você na posição que se encontra, quais são os desafios atuais que vocês enxergam para a PGFN, para a advocacia pública? Quais são os maiores desafios que vêm pela frente? E que mensagem acho que a gente pode sintetizar para aqueles que nos assistem e que se relacionam com a PGFN? O que ela pode esperar da PFN daqui para frente? Essa instituição que hoje está aniversariando vai estar entregando o quê nos próximos dias ou nos próximos anos aí? Daniel, eu acho assim que a gente nós temos alguns desafios que são peculiares nossos, né? Como uma instituição, como instituições que somos grandes, às vezes nos vemos envoltos em grandes assuntos, né? Então, vejo aqui essa questão, né, dos precatórios que está sendo tão falado. Então, eu acho que, mas isso para nós
não é difícil superar, porque eu acho que tanto a Procuradoria quanto os demais componentes da Advocacia Geral da União têm plenas condições de demonstrar a sua absoluta capacidade no cuidado das suas funções constitucionais, né? Então, o desafio, eu acho, é continuar fazendo, nesse ponto, por exemplo, o seu trabalho com excelência, né? Com a capacidade de não se demonstra a essencialidade de uma função com palavras, né? Se demonstra a essencialidade de uma função com resultados. Então, o nosso desafio é efetivamente seguir demonstrando a relevância da nossa atuação, seja na obtenção de resultados, seja na contenção de danos, que é um viés da advocacia pública que às vezes é difícil demonstrar. Quantos danos nós evitamos, né, com a nossa atuação? Às vezes você consegue demonstrar mais facilmente o resultado, por exemplo, de uma arrecadação, mas quanto você deixou de perder, né? Claro que quando eu coloco aqui, estou falando da advocacia pública, quando a gente fala da Procuradoria da Fazenda Nacional, é mais fácil pensar em termos arrecadatórios, mas e a AGU no exercício de suas outras funções? Quantos valores jurídicos foram protegidos, não foram lesionados em razão da nossa atuação, né? Então, eu acho que o desafio é esse, né? Seguirmos atuando com excelência para estarmos dia a dia sendo capaz de demonstrar, não com palavras, mas com os nossos resultados, o quanto que nós somos indispensáveis na nossa existência e nas entregas que a gente faz. E a gente também tem aqui, eu acho que um desafio muito grande, que aí é comum a toda a administração pública, justamente nesse cenário de restrição que a gente está vivendo, né, que é de funcionar a contento, tendo que otimizar recursos financeiros, recursos orçamentários e recursos humanos, né? Dado que acho que o setor público como um todo está tendo que se reinventar em razão dessas restrições. Então, eu vejo isso também como um desafio muito grande que se põe aos gestores e um desafio também que se coloca aos nossos colegas, aos membros, porque, de novo, é uma nova situação em que, muitas vezes, a gente vai ter que demandar uma reinvenção das instituições e uma mudança de cultura de quem está dentro delas. E isso nem sempre é fácil, porque nem sempre as soluções que vão ser apresentadas podem ser as soluções que no primeiro momento se queiram, mas que no longo prazo se mostram como a melhor solução, como a gente já teve em tantos casos, como a gente narrou aqui, na própria experiência, da Procuradoria, né? E a mensagem que eu deixo aqui, em razão da data que nós temos, que é especial, aqui como procuradora, né, de agradecer a ANAF pela lembrança. Eu acho que a instituição ela merece efetivamente. Sei que sou suspeita para falar, mas realmente acho que a Procuradoria é uma fonte infindável de qualidade, de excelência e de entrega do que ela tem de melhor para a sociedade. Então, a data merece ser celebrada e todos os membros que compõem a Procuradoria, na minha opinião, têm muitas razões para ter orgulho daquilo que fazem. Apesar de a gente saber das dificuldades, não podemos, que existem sempre vão existir, cada geração com a sua, né? Mas não podemos nos esquecer do orgulho que, na minha opinião, nós temos que ter todos os dias de saber que nós estamos saindo de casa, ou hoje, em teletrabalho, que nós estamos dentro de casa, nos voltando aos nossos computadores, né? Para defender bens e valores que são essenciais à sociedade e que nós temos que realmente ter uma satisfação muito grande por aquilo que nós fazemos. Tá? Parabéns à Procuradoria, parabéns aos procuradores, parabéns à ANAF por disponibilizar esse momento para que a gente possa falar um pouquinho sobre nós. Obrigado, doutora Ana Paula. Foi um prazer, né? É um orgulho fazer parte da Procuradoria, estar nesse dia de hoje comemorando o aniversário da nossa instituição. Um prazer ouvi-la, na condição de procuradora-geral, né? Hoje minha chefe, mas, na verdade, sempre minha colega, e poder ouvir colegas... Acima de tudo.
poder ouvir colegas que se dedicam e que se orgulham do que fazem é sempre muito bom. Eu queria agradecer a você, em nome da ANAF, e todos os associados, por participar aqui desse espaço com a gente, tá bom? Muito obrigado e até logo. Um abraço, Daniel.